igreja foi desafiada de diversas maneiras durante a pandemia. O fato de não conseguir nos reunir e não se encontrar mexeu com toda a estrutura das igrejas em todos os seus ministérios. Alguns ministérios, inclusive, encerraram as suas atividades. Isso alterou a maneira como pastoreamos, aconselhamos, discipulamos, como convivemos, a comunhão e também de compartilhar a palavra. Bem, como é que foi para você esse período no seu ministério? E após esses 2 anos, como é que você vê a participação e a vida das mulheres na igreja? Foi um desafio para todo mundo, e eu vou dizer que na pandemia eu aconselhei muito mais do que eu aconselhava no cotidiano da igreja, né? Muito aconselhamento online, muitas ligações, houve de tudo mesmo, coisas difíceis aconteceram, tivemos muita perda, né? Muito velório, muita gente se foi, muita gente deixou vazio. Essa atmosfera de luto, de dor, de perda ainda é grande, né? E a gente tem que trabalhar muito bem isso, porque se tem uma coisa que a gente faz um ritual do velório, que é importante, a gente faz aquela despedida. A pandemia nos tirou isso, né? Então, a gente teve que trabalhar com sentimentos novos, que a gente desconhecia como a gente ia trabalhar. Era tudo né? tão rápido, pequenas pessoas. Nós fizemos um velório, Lázaro, o cara não morreu de Covid, mas já era de uma outra enfermidade, tinha que entrar 5 pessoas. E a gente estava acompanhando o casal da igreja, num luto, numa demanda, e como que fica, a gente não pode visitar depois. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe isso, e eu acho que a gente tem uma capacidade de adaptação enorme. Mas também temos uma capacidade de enfermar muito fácil, né? Porque houve muitas dores na pandemia em si, e a gente está convivendo ainda com essas dores. Tem pessoas que lideram muito bem, né, com a pandemia, fizeram coisas, né, tinham famílias bem estruturadas, teve pessoas que as suas demandas vieram à tona, porque as suas famílias não eram estruturadas, muitas crianças com dificuldade de escola. Então, teve muita coisa que a gente está retomando Ainda e digerindo, né? e entendendo muito, né? Entendendo as perdas que a gente teve. Não estou falando só perdas de pessoas queridas e amadas, familiares, pessoas da igreja, mas as nossas perdas, assim, como a gente lidou com o Cotidiano, tempo, né? como que foi o estudo das crianças, sabe? Tudo isso mexeu muito com a nossa estrutura, e a gente tem que olhar isso com muito carinho, né? E perceber, na pandemia, né? Logo após a pandemia, eu tive 6 encontros com um grupo terapêutico sobre luto, e eu vi histórias assim que, uau, né? E poder ministrar a palavra do Senhor sobre o luto é uma coisa maravilhosa, porque é a esperança da glória. É isso que diferencia, né? Então, poder falar que, como Deus falou com José, olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Olha a história dele, olha como eu fui com ele. O ciclo dele acabou, eu não vou te abandonar. Né? E quando você olha a história de Moisés, a presença de Deus na vida de Moisés era uma coisa absurda, né? Você fala, era Deus purinho, como o povo fala, né? Não? E essa esperança, eu vou estar com você aqui, mas você vai estar comigo depois. Então, poder lidar com o luto nesse período, para mim, esse grupo terapêutico foi uma experiência sensacional, de muita dor. E esse grupo foi dentro da igreja? Foi dentro de uma igreja. E foi lindo, Legal. foi lindo o que Deus fez. Assim, foi maravilhoso a maneira como Deus trouxe as coisas, entender o luto, entender e vivenciar essa dor, poder se permitir chorar e falar, tá doendo, olha, foi muito rápido. Essa fala é extremamente terapêutica. Foi uma experiência enriquecedora e muito exaustiva, mas foi lindo o que Deus fez. Eu imagino. Realmente não tem como, né? A Bíblia diz, chorem com os que choram. E esse foi um momento para que acontecesse isso. Não tinha como, né? Não tem como a igreja fugir desses compromissos. Com certeza.